Fala, queridos, olha só, passando aqui hoje o que eu queria compartilhar com vocês, algo assim que nesse tempo tem sido muito banalizado, né? Essa é a verdade, a palavra é banalizado. Não se fala mais de santidade como realmente a Bíblia ensina a falar, né? Hoje estão tentando a todo custo, né? Estão tentando colocar sobre a santidade uma hipergraça ou uma supergraça, né? Aonde você não necessita, onde você não precisa exatamente se esforçar para ser santo, onde você não precisa necessariamente, né, sacrificar suas vontades, né? Porque o Senhor te ama, porque o Senhor já te perdoou, porque o Senhor na cruz morreu por você, pelos seus pecados, e por isso você é perdoado. Então, não importa o que você faça, Deus continua te amando. Esse discurso é até lindo, né, de você falar, né? Não importa o que você faça, Deus continua te amando. Não importa se você pecou, Deus continua te amando. E sim, isso é uma verdade. Mesmo que a gente peque por diversas vezes, o Senhor já nos amou. Isso aí é fato. Naquela cruz, quando o Senhor morreu por cada um de nós, quando ele falou, está consumado, foi exatamente isso. Olha só. Eu sei que vocês vão fazer de errado. Eu sei que vocês vão pecar bastante. Eu sei que vocês vão até me negar. Mas mesmo assim, eu estou morrendo por vocês. Só que o grande problema não é simplesmente entender o amor de Deus por nós, porque isso eu diria que é até fácil de entender, né? Apesar que o amor de Deus não é para ser entendido, mas sim para ser aceito. O que na verdade nós temos que viver nesse tempo é entender que o Senhor morreu por nossos pecados, por causa do meu e do seu pecado. Por quê? Se ele morreu pelos nossos pecados, isso quer dizer o quê? Que, gente, nossos pecados é tão sério, que Deus ele teve que morrer por cada um de nós. Agora, se ele se sacrificou, se ele se esforçou por causa dos nossos pecados, ou porque nós não temos que viver então em santidade, longe do pecado? O pecado na vida do cristão, ele deveria ser acidental, porque todos nós não estamos isentos de pecar. Nós pecamos todos os dias. A Bíblia fala sobre isso, que aquele que diz que não peca, já está pecando, né? Então assim, mas e aí então? Para que eu preciso de Jesus então, né? Para que eu preciso viver santidade? Porque ele nos amou de tal forma, por causa dos nossos pecados, que nós precisamos nos esforçar para viver em santidade. E o que seria viver em santidade? Todo mundo sabe disso. Santidade significa separado. Viver separado. Separado de quê? Separado do pecado. Nós não podemos, depois que a gente aceita Jesus, a gente não pode ter uma vida dupla. Uma vida que eu tenho Jesus, mas eu estou pecando. Sabe? Uma vida na prática do pecado. Esse é o certo. Nós não podemos viver uma vida na prática do pecado depois de ter aceitado Ele na nossa vida. Porque Ele já perdoou nossos pecados, né? Ele pega, joga no mar de esquecimento, nossos pecados, tudo lindo. Mas a partir daí, nós estamos apenas começando a viver uma vida com Cristo. Uma vida de renúncia, uma vida de submissão, uma vida de obediência à palavra dEle, de princípios e valores que são inegociáveis, sabe? E a santidade, ela é tão séria, que se o cristão não viver em santidade, ele não verá Deus. Então, olha só o quão sério é isso. Nós temos que nos esforçar todos os dias para viver longe do pecado, da prostituição, do adultério, do namoro ilícito, sabe? Do sexo antes do casamento, das drogas, das bebidas, da mentira. Eu não sei se eu falar aqui algumas coisas, esse vídeo vai ser excluído do YouTube, mas é isso, essa é a verdade. Essa é a verdade.
Nós temos que nos esforçar para viver longe disso. Eu quero ler aqui, ó, que está escrito em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Portanto, procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou parar só aqui. Gente, a Bíblia ela não mente. A Bíblia ela não erra. Se a Bíblia está falando sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se esforcem, procure viver em paz com todos, porque sem santidade ninguém verá Deus. Esteja separado do pecado. Viva longe do pecado. Nós vamos pecar? Vamos sim. Vamos pecar. Todo dia a gente vai pecar. Mas o pecado tem que ser acidental na nossa vida. Ele não pode ser proposital. Ele não pode ser programado. Porque você corre o risco de perder a sua salvação. Ela foi dada assim de graça. O preço sim já foi pago. Mas não existe essa história de uma vez salvo, sempre salvo. Você vai buscar a sua salvação todos os dias, se esforçando para viver em santidade, uma vida separada, uma vida longe do pecado, uma vida longe das práticas dos pecados. E, consequentemente, pelo seu esforço, você viver em santidade, você verá o Senhor. Sabe? A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Em algumas versões, fala que o reino de Deus é tomado por violência. Não é que você vai bater e matar ninguém não, querido, tá? O termo violência fala que você vai ter que ser agressivo. Você vai ter que lutar todos os dias com as suas forças para vencer o pecado. Ah, mas não é com a minha força não, Diego. Com o Espírito Santo eu estou falando sobre isso, querido. Você vai buscar em Deus essa força. Você vai buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Porque só Ele vai te dar força para vencer o pecado. Somente o Senhor. Para isso acontece como? Automaticamente eu desce, pum. Não, querido. Você vai ter que buscar. Você vai ter que ler essa palavra aqui. Você vai ter que orar. Você vai ter que adorar. Você vai ter que clamar. Você vai ter que jejuar. Quem vai se esforçar é você. Porque o Senhor já pagou o preço sim, querido. Ele já morreu na cruz por você. Agora, cabe a sua parte. E a sua parte é o quê? Buscá-lo. Não é ficar, o Senhor me amou. Ele me amou. Como Ele me ama. Não é só isso não, querido. Você vai ter que se esforçar sim. Você vai ter que erguer a mão da sua camisa e ir à luta todos os dias e vencer o pecado e vencer o mundo, sabe? E lutar todos os dias para você ser santo, para você dizer, olha só, eu sirvo a Jesus de verdade. Eu sigo essa palavra aqui. Então que você possa realmente entender isso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe você. Se você gostar desse vídeo, deixa o like. Se você não gostar também, deixa o like. Se quiser comentar, comente. Se quiser compartilhar, compartilhe. Né? Isso aqui que eu falei é a palavra de Deus. Não tem nada sobre mim, é tudo sobre Ele e sempre.